Bom, lembrar do que a gente fazia, né? A gente quer... As curvaturas principais são o que? O máximo e o mínimo da curvatura normal, né? Curvaturas. Vamos escrever melhor. Curvaturas principais são o máximo. Os valores críticos, né? Os valores críticos da curvatura normal. Normal, tá? E como que eles são calculados? Como que eles são encontrados, né? Então é o seguinte, né? A gente eu chamava de φ. A primeira forma fundamental, fixado o que, né? Num vetor cujas coordenadas na base natural são x e y. Aí fica e x quadrado 2 vezes f x y g y quadrado. E psi é a mesma coisa para a segunda forma fundamental. Não, é o contrário, eu sempre faço o contrário. Que coisa. Psi, PC e φ. Aí a mesma coisa para a segunda, né? O ponto Q está fixado, quem varia são os vetores tangentes à superfície nesse ponto. Aí muda pelos minúsculos. E aí a maneira de encontrar as curvaturas é encontrar os valores críticos e os valores e os pontos, né? Valores e pontos críticos de φ restrita ao conjunto de nível 1, ou seja, todos os vetores tangentes à superfície de norma 1. Né? O círculo unitário. Bom, e a maneira de lembrar é a seguinte, né? Você faz isso por multiplicadores de Lagrange, que é a maneira que eu escolhi. Ela não faz multiplicadores de Lagrange, mas todas as equações que ela tem nessa seção, elas são equivalentes àquelas que eu escrevo aqui, né? Só a mesma equação. Ela não fala de multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Então, você tem que, onde acontecem os pontos críticos, existe a seguinte condição: os gradientes de φ e de psi têm que ser paralelos, né? Isso pode ser escrito de duas maneiras, né? Uma é que existe o lambda, o multiplicador de Lagrange, né? Tal que o gradiente de φ é um múltiplo do gradiente psi. E a outra é qual? Uma outra forma de dizer que dois vetores em R2 são paralelos. Não, eles moram em R2. Determinante deles, como linhas de uma matriz, né, é zero, né? Da primeira a gente tem a equação qual? O gradiente de φ vai dar 2. Bom, tem um 2 quando calcula os gradientes, né? Do 2 do x ao quadrado, do y ao quadrado e 2 que acompanha o f. Então eu tiro esse 2, fica ex mais fy igual a lambda, e desse lado fica o e, né? Ex mais o maiúsculo, perdão.
E depois vem fx mais gzinho y, e do lado direito fica o maiúsculo. É a mesma ordem, fx mais gy, né? Daqui eu tiro, daqui eu tiro a equação que ela tem na proposição. Que proposição é essa? Proposição. Ela colocou lá no final. Sim, é a proposição 6.5. Mas eu vou fazer agora porque eu fiz alguns. Eu fiz numa ordem diferente, né? Aí você pode escrever assim, então. Lambda. Tem uma coisa, né? Os valores. Os pontos críticos eu não defini. Os pontos críticos se chamam de direções principais, tá? As direções principais são os pontos, né? Os valores são as curvaturas e os pontos, que seriam os vetores do plano, são chamados de direções principais. Eu esqueci de definir na última aula. As direções, os pontos críticos são chamados de direções principais, vetores principais, na verdade, né? Vetores fica melhor. Mas elas definem direções quando você normaliza o vetor. Eu chamo de vetores principais. Tá? Aí você tem o seguinte, né? Os multiplicadores, a gente provou que os multiplicadores são as curvaturas principais e os pontos críticos são os vetores principais. Eu estou apagando errado. Então, lambda é uma curvatura principal com um vetor principal xy. Na verdade, xy são as coordenadas na base natural. Se somente se é satisfeita qualquer uma dessas equações. 1, 2, ou 3, a 3 não escrevi ainda, são satisfeitas. A 3 vou escrever embaixo. São satisfeitas. Na verdade, 3 seria aqui, ó. Vou colocar assim: 1, 2. Esse 2 aqui seria 1 de novo, né? Reescrita. 3 é equivalente com 1, né? Na forma de escrever, estou escrevendo por extenso, né? 1 ou 2, né? São satisfeitos. Ok? Bom, como se reescreve 3? 3 pode ser reescrito assim. Você de várias formas. Eu escrevi matricialmente, por exemplo, né? Aí fica FG XY, e você tem uma alternativa, né? Para lembrar de como calcular as curvaturas principais. Aí você tem os autovalores e os autovetores de uma matriz que tem a seguinte forma, né? E daí você consegue definir, né, a curvatura normal, a curvatura de Gauss, né, como sendo o traço e o determinante dessa matriz, né? Você pode abreviar essa matriz dessa forma aqui, ó. A matriz da primeira forma é essa aqui, né, na base natural,
nossa base é natural, eu não escrevo a base. Não identifico a base aqui. E a matriz da segunda é E, F, F, G, né? Então, a gente pode reescrever. As curvaturas principais são os autovalores de a matriz de I vezes a matriz de 2, e os vetores principais são os autovetores dessa matriz, né? A curvatura média é o traço, é o dobro, é a metade do traço, a metade do traço dessa matriz. E a curvatura gaussiana, curvatura de Gauss, é o determinante dessa matriz, tá? Então, essa é a forma de lembrar. Quando você não se lembra, pensa na matriz e pensa nesses valores, esses objetos algébricos que são associados a ela, né? Bom, mas a gente vai ter que usar outro, né? E é o que eu quero fazer agora, ó. Tem mais duas expressões que servem para se lembrar, ó. Dessa equação 3, eu posso deixar tudo que tem x e tudo que tem y fatorizado. Tudo que tem x é o que? E menos lambda ezão x mais tá certo isso? Isso. Esse lambda multiplica aqui, né? E o y fica f menos lambda f1 y, né? Igual a 0. Aqui fica f menos gzinho, perdão, lambda gzão x mais a última é gzinho menos lambda. Onde, Marcelo? Aqui? Obrigado. Matriz é simétrica. Deixa eu escrever direito isso aqui. E aqui seria gzinho menos lambda gzão. Essa equação 4 ela é equivalente com 3 e com 2, com 1, né? 1 é a mesma coisa. Na verdade, tudo isso é equivalente, né? Equivalente a 3, equivalente a 4. E essa é a equação que ela coloca na proposição 6.5, né? Proposição 6.5. Tá, a proposição 6.5 está aprovada aqui, tá? Proposição 6.5, né? Que diz como encontrar, dado, se você conhece a curvatura, né? Conhecendo a lambda, como achar o vetor, né? É só resolver esse sistema linear, né? Se você conhecer lambda, resolvendo o sistema linear, você encontra x e y, correto? Conhecendo a curvatura, você consegue encontrar o vetor principal, tá? A gente viu também que as direções principais, os vetores principais são ortogonais, né? Então a gente escolhe, chama de direções principais quando você normaliza os vetores principais. Tá bom? Que mais? Bom, é isso, né? Então só para lembrar, né? A curvatura
de Gauss, é o determinante que fica assim. É o quociente dos determinantes das matrizes da segunda sobre a primeira. Curvatura gaussiana, calculando o traço, você obtém isso aqui. Em cima é fácil de lembrar, você mistura os Z's com os G's, maiúsculos com minúsculos. O F está multiplicado por 2, por menos 2, é o produto dos F's, e no final você troca maiúsculo por minúsculo do começo. Tá? Essas formas são muito simples de lembrar. Tudo bem, vocês não vão ter que se lembrar, porque na prova não tem restrição para você olhar o livro, não tem nada disso, mas são fórmulas simples de ser lembradas. Daí, a última coisa foi que as curvaturas principais são as raízes desse polinômio. De t quadrado menos 2 vezes ht mais k elevado a zero, ou seja, k1 é h menos raiz de h quadrado menos k, e k2 é h mais raiz de h quadrado menos k, porque k1 é o menor e k2 é o maior, né, das curvaturas, né? Então foi isso que a gente fez na última aula. E o que eu deixei, o que ficou faltando foi essa proposição aqui e um exemplo, né? Então essa proposição está aqui, tá bom? É a equação 4. Tá bom? Vocês estão lendo a proposição? Leia aí a proposição 6.5, página 167, para ver se vocês concordam comigo. Vamos lá. 2 minutos para ler a proposição. E o povo caiu aqui. João Marcelo estão aí? Tá bom. Você confere? Conferem vocês dois? Que essa é a proposição? Só que ela escreve com outras letras, né? Ela usa outra notação, mas é essa a ideia. E tem mais uma, que seria a última das afirmações equivalentes, que é o exercício 1 da sessão 6.7. Questão 1, sessão 6.7, capítulo 3, né? Que é como calcular esse determinante aqui, a equação 2, e ele vira um determinante. É legal, porque você tem um determinante 2 por 2, que ao ser desenvolvido ele é igual a um determinante 3 por 3. Ó. Eu vou fazer a metade e vocês completam a prova. Então calcule o determinante desses gradientes. Eu vou fazer o começo e vocês terminam lá. Esse também é um tipo de exercício que fica sempre, como nenhum autor faz o exercício, sempre fica para você fazer. Mas eu vou dar a dica. Fica gradiente de x. Bom, tem um 2 que eu vou tirar, tá? Dividir por 4 para tirar esse 2. Ex mais fy, aí depois vem fx mais gzinho y, aqui isso fica maiúsculo, x, y, tá? E quando você desenvolve, fica aquela expressão que é procurada nessa questão. É isso menos isso aqui, né?
fzinho x mais gzinho y mais perdão, vezes, né, x mais fão y, né? Aí o que se faz é o seguinte: você vai desenvolver e vai ver tudo que é fator de x quadrado, isso vai dar um determinante, tudo que é fator de yx, xy, e tudo que é fator de y quadrado. Então qual seria a primeira expressão aqui? O fator de x ao quadrado, quanto seria? F, certo? Menos, que fica escrito formando esse determinante aí, né? Aí vocês completam. Aí quando você completa a prova, fica assim, ó, bem bacana. X quadrado menos xy, y quadrado, ezinho, finho, gzinho, ezão, fzão, gzão. Então, um determinante 2 por 2 vira um determinante 3 por 3. Ok? Pelo menos a primeira expressão parece... Peraí, tem uma coisa erradíssima aqui. Primeiro tinha que dar certo. Acho que tem que trocar aqui x por y. Peraí. Acho que é assim. Agora bate. Pelo menos a primeira bate. Aqui é assim, não bate? Quando desenvolve pela primeira linha, aí você tem a primeira expressão batendo, né? É esse daqui, né? Aí você faz as outras duas e você completa o exercício, tá? E essa equação é importante, porque aí isso a gente vai usar mais na frente, tá bom? Vamos fazer o exercício do... Bom, ele faz dois exemplos, o paraboloide hiperbólico e o chapéu de Sherlock. Vamos lá, exemplos. Batata Ruffles. Não sei escrever Ruffles mesmo. Ruffles. Assim? Tem 2 Fs. Bom, então confia no João. Ó, 2 Fs. Tá bom. A parametrização canônica é comum. Na verdade tem duas, né? Eu não vou chamar de canônica, mas uma das duas naturais é essa aqui. Bom, então tem que fazer todos esses cálculos. Vamos lá, XU 1, 0, 2U, XV 0, 1, menos 2V, XUU 0, 0, 2, XUV 0, 0, 0, XVV 0, 0, menos 2, né? Daí você tem E 1 mais 4 ao quadrado. F. A gente já fez isso? Acho que sim, não me lembro. Não, vou fazer. O quadrado. Vou fazer de novo, vai. G U mais 4V quadrado. Pronto. O N. Como é que fica o N? Bom, em cima vai ficar menos 2U. Depois vem menos 2V. Não, 2V. Sobre a norma. Aí de 1 mais 4 quadrado mais 4V quadrado. Pronto. Bom, na verdade ela quer fazer no ponto 0, 0. Vamos fazer no ponto 0, 0. Que é igual a 0, 0. Quanto que a gente tem? O E vai ser 1, certo? O F vai ser 0 e o G 1.
O Ezinho, bom, o N é o que? 0, 0, 1, né? Correto? O Ezinho, quanto é o Ezinho? É multiplicar pelo x o N, né? Vai dar 2, o Efinho é 0 e o Gzinho é menos 2, né? Aí a gente tem tudo, né? Curvatura de Gauss é G menos F quadrado, mesma coisa com maiúsculo, isto é, menos 4 sobre 1, né? Menos 4. Curvatura média, duas vezes é G menos F quadrado sobre EGzão, menos duas vezes F F1 mais Ezão Gzinho. Que é quanto? EG 2, que é 0, Ezão, isso vai dar 0 sobre 2, dá 0. Curvatura principal 1, H menos raiz de H quadrado menos K, isso vai dar 2, né? Menos 2. E K2, que é com mais, vai ser 2, né? Então já tinha feito, né? Não me lembrava. Tudo bem. B, chapéu de Sherlock. Na verdade, esse chapéu de Sherlock é o único livro que eu vi esse exemplo de chapéu de Sherlock. Não sei se é ignorância minha ou seja só um exemplo dela. Chapéu de Sherlock. Alguém já viu no outro livro? Bom, chapéu de Sherlock é superfície de revolução, onde é girada uma cúbica, né? Então, alfa de U é 0 U ao cubo em torno, assim, na verdade eu já vi esse exemplo, mas não chamado de chapéu de Sherlock, no livro de Manfredo tá, mas não é chamado de chapéu de Sherlock lá, não sei. O domínio é entre menos 1 e 1. E aí ele faz ser girado em torno da reta z igual a 1. Girar em torno da reta z igual a 1. Então como é que fica isso aí? Ela está no plano YZ, né? YZ é uma cúbica. YZ é aqui assim, né? Correto? No plano YZ vai ser um negócio assim, certo? Aí vai ser girado em torno dessa reta aqui. Vai ser girado e obtém o que ela chama de chapéu Sherlock, né? Pronto. Então é uma superfície de revolução, só que você gira em torno de outro eixo, né? Bom, ela escreve a equação, vai ficar assim, 1 menos U ao cubo, cosseno V, 1 menos U, perdão, e depois vem 1 menos 3, 1 menos U ao cubo, seno V mais U, 1 menos U ao cubo, seno de V mais 1. Pronto. Ok.
Então, mesma coisa, vamos fazer o cálculo dos coeficientes das primeira e segunda fórmula fundamentais, curvaturas principais, gaussiana, média, né? No ponto 00, né? Então, primeiras derivadas em relação a U, menos 3U cosseno V, 1 menos 3U seno V. Isso, obrigado, João. XV vai ficar menos 1 menos U ao cubo seno V, 0 menos aqui é menos, né? 1 menos U cubo cosseno V, né? XU menos 6U cosseno V, 0 menos 6U seno V, XUV 3U quadrado seno V, 0 menos 3U quadrado cosseno V, XVV menos 1 menos U quadrado cubo cosseno V, 0 menos 1 menos U cubo seno V, né? Pronto, eu quero então o E, tudo aplicado, vamos aplicar tudo no ponto aqui igual a 0, 0. O E, como fica o E? Tá certo. Obrigado, Gabriel. Então 0V. Então vamos fazer, essa seria ao longo de uma curva de nível, né? De uma curva coordenada, U igual a 0, né? É isso? Como fica o E? 1, muito bem. O F seria zero. Isso. O G vai ser, muito bem, 1. Beleza. XU, XV. Quanto é XU, XV? Vamos ver. XU, XV vai ser cosseno V. Depois vai ser 0 mais 0, 0, né? Finalmente vai ser isso, seno V. Então esse vai ser o próprio normal, porque ele já é unitário, né? Beleza? Aí o Ezinho então fica como? Ezinho é fazer o produto com XU. É 0, né? O Finho é 0. E o Gzinho é o que sobra, menos 1, né? O que? Não, o Ezinho é 0 porque o X, o U, quando o U é 0, é 0. Isso, tá bom. Então ao longo dessa curva coordenada. Essa curva coordenada é qual? U igual a 0 vai dar um círculo, né? Quando U é 0, você obtém um círculo centrado, de raio 1, centrado
no ponto x igual a 0, y igual a 1, e z igual a 1. É esse círculo aqui, essa curva de nível, essa curva coordenada, tá? Igual a 0. É menos 1, você tem toda a razão. Isso. Mas aí tem uma coisa estranha, peraí, uma coisa esquisita. Ah, sim, é 001, você tem razão, Marcelo. Eu tinha razão, aí Marcelo me levou de novo para a razão. É, tá certo, né? Verdade, né? Até porque menos 1 não vai, ele não tá, esse círculo não tá contido na superfície, né? Então tá bom, é nesse círculo que a gente está fazendo os cálculos, ao longo do círculo, né? E aí você vai ter, bom, a curvatura gaussiana, K vai ser o que? Menos 1, não, vai dar 0, né? K é 0, né? Porque EG menos F quadrado, tudo minúsculo é 0, né? O H vai ser o meio de quem? Embaixo fica 1, que é EG menos F quadrado maiúsculo. Em cima fica Ezinho, EG, que é 0, menos F'inho, que é 0, mais Ezinho, Ezão, Gzinho. Menos 1 meio. Tá bom? Aí as curvaturas principais, K1 vai ser H, aqui menos 1 meio, menos a raiz quadrada de 1/4 menos 0, isso vai dar menos 1, K2 vai dar menos 1 meio, mais raiz de 1/4, que é 0, né? Curvaturas principais. Beleza? Agora, quais são os vetores principais? Isso que a gente iria fazer. Ih, o que eu tô fazendo aqui? Por que tá assim? Ah, peraí. Tá esquisito, pronto. Os vetores principais. Como achar os vetores principais? Esses são as curvaturas, os vetores. Tem que usar essas equações aqui, alguma delas. Alguma dessas coisas todas. Ou solucionar isso, ou qual? Pode ser essa, isso. Pode ser essa, ou pode ser a última aqui, que foi essa aqui, né? Vamos fazer com a última, velho. A gente quer isso aqui, y quadrado, xy, x ao quadrado. Aí vai ser 0, 0, menos 1. E 1, 0, 1, né? O determinante disso tem que ser 0, né? Vamos lá. Calcule o determinante. xy vezes 0 menos 1, 1, que é xy, certo? Então, quais são as direções principais? Você tem ou x é 0 ou y é 0, né? X é 0, quem é que si? Lembra-se que si é xu mais
Isso. Quando o x é zero, a direção principal é paralela a xv, né? Deixa aqui entre parênteses o q1, xu, yxu. Então, quando x é zero, a direção... Se eu quero normal, se eu quero unitário, você tem que fazer o quê? Xv dividido por quem? Quero que seja unitário. Pela norma de xv, que é raiz de g, né? No ponto que eu quero fazer é u igual a zero, né? A gente está no ponto u igual a zero. Então, g vale 1 e xv vale menos seno zero cosseno, né? Então, menos seno v, 0 cosseno v sobre 1. Essa é a direção principal associada com a curvatura. Bom, vamos ver. Se y é zero, quem é o vetor principal? É xu, né? A direção xu eu quero normalizar. Xu sobre a norma. Xu para 0, 0, 0 é quanto? Para u igual a 0, né? É 0, 1, 0, né? 0, 1, 0 sobre 1. 0, 1, 0. Então pronto, veja que essa equação permite achar as direções principais, mas ela não te diz a que curvatura está associada, né? Qual será? Sem fazer a conta, qual será? Ó. Você tem um círculo. Oi? A curvatura associada a cada vetor principal. Sem fazer contas, qual seria? Então, qual dos dois vetores é tangente ao círculo? Qual dos dois vetores? S, né? Esse é tangente ao círculo, né? Então, lembre-se que a curvatura principal é a curvatura normal nesse ponto, que tem que ser o quê? Por definição. E geometricamente, usando seções normais. Isso. Exatamente. Mas acontece que a normal da superfície é qual nesse ponto? É o mesmo do círculo. Isso, é o mesmo do círculo. Então, é igual a curvatura, né? E a curvatura é qual? Desse círculo, qual raio? Na verdade, é mais ou menos. Né? É verdade, mais ou menos. No caso, é o módulo, né? Qual seria o ciclo de raio 1? Quanto é? 1. Então, isso aqui é associado a K1. Portanto, isso tem que ser associado a... Diga. Mas a gente já calculou, é menos 1. Certo? Então, isso aqui é associado a K1 e esse aqui é associado a K2, né? Então, nem sempre, assim, nem sempre você precisa de... Isso é o que é o bonito de geometria diferencial. Você tem um monte de fórmulas, você tem um monte de cálculos a fazer, mas nem sempre precisa. Você pode fazer usando todos os elementos geométricos envolvidos, né? Assim, toda a teoria é construída em cima de um monte de fórmulas que contém derivadas parciais, um monte de coisa. Mas, geometricamente, você consegue exprimir coisas nos problemas. Não precisa ficar preso das fórmulas. Às vezes... Você está cego, por exemplo,
quando você vai fazer a cela do macaco, você fica praticamente cego ao fazer as contas. Você tem que fazer as contas mesmo. Mas aqui nesse caso, você pode brincar um pouquinho, né? Se você não quisesse fazer assim, você teria que usar qual das equações lá para encontrar a curvatura associada? Tinha que usar essa daqui, né? Aqui Gabriel falou, né? Você substituiria lambda por K1 e substitui EFG minúsculo e maiúsculo e encontra x e y, certo? Então, exercícios que você faça assim, compare para ver se está igual, tá? Você usa a equação 4 para responder a última pergunta, ou seja, quais são as direções principais. Oi. Exercício, refaça usando, peraí, exercício é refazer essa última parte, tá? Usando 4, tá? Ou seja, você já tem todo, você já conhece tudo, né? Só falta as direções, né? Você conhece E, conhece E, F e G minúsculos e maiúsculos, tá? Você conhece as curvaturas K1 e K2. Aí, solucionando esse sistema linear, você encontra os vetores Xi e eta, que eu coloquei aqui, tá bom? Xi e eta, ok? É isso, João. O que você não entendeu, João? Repete para mim. Vamos lá. Que se é tangente ao círculo e a normal do círculo é igual ao normal da superfície ao longo dos pontos do círculo. Então, essas duas observações. A normal está aqui. Portanto, você pode calcular a curvatura principal usando a curvatura normal, né? Porque a curvatura principal é um valor da curvatura normal, é um valor crítico, né? Aí você usa aquela fórmula, a curvatura em módulo é igual à curvatura da curva, que é a seção normal que está sendo usada. Aqui você está usando aquele círculo, tá? A curvatura de um círculo é 1, né? Aí você já sabia que as curvaturas eram 1 menos 1 ou 0. Então, ao calcular aqui e dar 1, exatamente você encontra que o vetor que se está associado a K1, tá? Beleza? E a definição de curvatura usando a seção normal. Você tem o vetor que se, você tem a normal. Você pega esse plano, intersecta. A intersecção no nosso caso vai ser o círculo. Curvatura normal nesse cara é igual a mais ou menos a curvatura da curva verdinha, tá? Mas só que nesse caso, além de usar essa fórmula, você sabe que K1 é a mesma coisa que Kn aplicado em QC, tá? Beleza? Melhor? Pior? A gente usou tudo que viu até agora sobre curvatura para resolver, tá bom? Mas o exercício é faça, refaça. Você refaz, ó, refaça tudo usando essa equação aqui. Equação 4. Aí você chega na mesma conclusão, tem que chegar na mesma conclusão, tá bom?
Bom, de qualquer forma, essa maturidade, essa forma de você entender as coisas geometricamente, ela só se atinge depois de praticar bastante. Então eu não vou exigir que vocês de primeira entendam, mas eu vou fazer, né? Tá bom? Na verdade, essas curvas são planas, né, Gabriel? Então elas têm torção nula, certo? Aí a torção não vai ter um papel interessante. Mas a torção aparece, a torção vai aparecer depois, tá bom? Eu não sei se a gente consiga falar, mas a torção não some direito do cenário, ela vai aparecer em algum momento, tá bom? Essa sessão então tem bastante exercícios, é muito importante fazer, porque aí você consolida isso tudo. E todos parecem ser bem interessantes, não tem nenhum exercício. Eu fiz o primeiro, tá quase pronto o primeiro. Que mais? Todas parecem bem interessantes. Não é só calcular, você tem que, além de calcular, responder questões geométricas. Ó, a questão 4 é muito legal, ó. Muito legal. A 5. A 5 é pseudoesfera. A 5 é muito importante, tá? Por quê? Porque o exemplo de curvatura de uma superfície que tem curvatura gaussiana constante igual a -1. E isso tem a ver com um problema clássico das geometrias não euclidianas. Tá? Uma geometria onde os ângulos internos de um triângulo não somem menos do que 180. Né? Então essa sessão é muito legal. Tem exercícios muito interessantes, muito bacana, né? E pode ser difícil, né? Matemática, felizmente ou infeliz, não sei, depende de como vocês enxerguem. Eu enxergo como legal, né? A dificuldade não é que seja uma coisa que deixe você empolgado, mas quando você supera a dificuldade, é legal conseguir fazer. Pelo menos eu enxergo assim. É bem interessante. Então, essa sessão vocês têm que caprichar fazendo bastante exercício, tá bom? Então, quero muitas dúvidas nas últimas aulas sobre essa sessão, tá bom? Tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, vamos para a próxima sessão 7. Classificação dos pontos da superfície. Então, existem várias formas de classificar os pontos. Essa aqui é uma. A gente vai classificar segundo o sinal da curvatura gaussiana. Tá? E vai dar nomes aos pontos segundo o sinal da curvatura gaussiana. E vai tirar a propriedade da superfície a partir de como são seus pontos. Superfície. Então, vamos lá. É bem simples, ó. Definição 7.1. Dada uma superfície parametrizada regular X, se Q é um ponto de U,
dizemos que é, então, a primeira, um ponto elíptico, se a curvatura gaussiana nesse ponto for positiva, tá? Chamado de elíptico. Se for negativa, é chamado de hiperbólico. Se for nula, tem duas possibilidades. É chamado de parabólico. Se a curvatura gaussiana for zero, mas a média for diferente, tá? E a quarta, não sei como que ele chama, ela chama de planar. Planar, se tanto a gaussiana quanto a média forem nulos, tá bom? É uma coisa bem simples essa definição, mas ela tem consequências geométricas bem interessantes. É clara a definição? Pronto, então eu quero que vocês me digam qual o significado dessa definição em termos das curvaturas principais. Quando que um ponto é elíptico, pensando nas curvaturas principais? K1 e K2 têm o mesmo sinal. O mesmo sinal. Quando que é hiperbólico? Tem sinais opostos. Quando que é parabólico? Pronto. K1 é 0 e K2 frente de 0 e vice-versa. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Quando que é planar? Das duas? Não, constante não. O ponto está fixado, então não é uma função, é um valor, tá? Quando as duas curvaturas se anulam. Pronto. Então vamos fazer exemplos de pontos. Diga, Marcelo. Você queria falar alguma coisa? Isso. O que sim, né? O vetor tangente. Isso. O ponto está fixado, você varia a direção tangente. Aí essa é a curvatura normal. Tá? Aí as principais são duas direções onde atinge máximo e mínimo. Isso é. Ah, tá. Então você está pensando a curvatura normal e constante, né? É isso? Pronto. Tá bom. Então pode fazer também, né? No primeiro seria a curvatura normal, não muda de sinal, né? Não muda de sinal. No segundo ela muda, mas nunca se anula. Espera aí. Ela muda. Ela tem que mudar, né? Na terceira ela se anula, mas não é nula. Né? Bom, não sei. Dá para pensar. Mas é mais fácil. Isso. Isso, não muda de sinal, mas ela tem um ponto onde se anula, é isso. E na última ela é totalmente nula. Então, também é uma maneira de pensar. Muito bem.
Os pontos da esfera. Como são os pontos da esfera? Como são esses pontos? Qual a curvatura gaussiana da esfera? Qual a curvatura gaussiana da esfera? A gente calculou a curvatura normal. A gente viu que na curvatura normal você tem que o módulo dela é constante igual ao inverso do raio, certo? Esfera de raio. Então a curvatura gaussiana é sempre positiva. Portanto, os pontos são todos do tipo que tipo são? Elíptico. Todos os pontos da esfera são elípticos. Isso nem sempre vai acontecer, tá? Às vezes pode ter superfícies onde tem vários tipos de pontos. Esfera de raio R. Todos os pontos são elípticos. B. Paraboloide hiperbólico. A batata Ruffles, a gente calculou, né? Batata Ruffles, a origem. Isso. Batata Ruffles. Batata Ruffles. K1 no 0, 0. Vamos colocar ponto Q igual a 0, 0. Tem curvatura menos 2 e 2, né? Então, 0, 0 é um ponto de que tipo? Hiperbólico. Pronto, é hiperbólico. C. O cilindro, imagino. Cilindro de raio R. Quais são as curvaturas principais? Cilindro de raio R. Então você sabe que as curvaturas são, em todo ponto, são constantes, né? É 0 ou mais ou menos 1 sobre R, né? Depende da orientação que você pegue, né? Então, como são os pontos de um cilindro? Não, as principais. As principais são 0 e 1 sobre R ou menos 1 sobre R, depende da orientação que você escolha para o vetor normal. Mas de qualquer forma, como são os pontos? De que tipo? Isso, são parabólicos, muito bem. Todos são parabólicos. Todos os pontos são parabólicos. E num plano, quais são as curvaturas? São todas nulas. Então todos os pontos são planares. São planares, ok? Mais algum exemplo? O touro é um exemplo bem bacana. Vamos fazer o touro de revolução. E touro de revolução, cuja geratriz esse círculo aqui, né? A mais R cosseno U, 0, R seno U. Esse círculo aqui no plano X, Z, né? Raio R
centrado no ponto A00, né? Então você gira e você tem o touro. Tá. O touro é um donuts, né? Vamos ver. Fazer os cálculos, né? Como é a parametrização? X. Será que precisa fazer os cálculos? Vamos ver. Vamos fazer, vai. A mais R cosseno U vezes cosseno V. A mais R cosseno U seno V e R seno U, né? Essa é a parametrização. Vamos lá, XU menos R seno U cosseno V menos R seno U seno V R cosseno U XV menos A mais R cosseno U seno V A mais R cosseno U cosseno V 0 XU vezes XV, quanto é? R A mais R cosseno U cosseno U cosseno V. Depois peraí, isso, menos, muito bem, depois vem menos A mais R cosseno U seno V. E na última posição pode menos é da A mais R cosseno U vezes seno U, isso. Muito bem. Aqui tem um R e aqui também. É isso? Pronto. E quem é E? R quadrado, né? F 0 e G A mais R cosseno U ao quadrado, concordam? Isso é porque é superfície de revolução, né? Então a primeira e a segunda forma fundamental, esses coeficientes dependem somente da curva, né? Da geratriz, certo? Então a norma de XU XV é a raiz de EG menos F quadrado pela fórmula de Lagrange. Isso vai dar R A mais R cosseno U, porque A mais R cosseno U, por definição, positivo, né? Que são as coordenadas X desse círculo, né? Todas positivas, tá? No semiplano X positivo, né? Então, tirar a raiz quadrada fica o próprio número, né? Portanto, a normal fica como? Menos
cosseno U, cosseno V, menos cosseno U, seno V e seno U, menos seno U, certo? Isso, aqui cortou. E vocês percebem, ó, tudo depende só da curva, né? Aqui você tem a norma, vai dar o quê? Vai dar uma função da curva. O normal, se você percebe, é a rotação do normal do círculo. Ele está sendo rotacionado ao longo do eixo, né? Em relação ao eixo. Tudo depende só da curva. A gente vai fazer a conta mais para frente sobre superfície de revolução. Ezinho. Precisa calcular segundo as derivadas. Olha lá. Aqui tem um jeito mais simples. Calcular a segunda derivada? Acho que não. Acho que sim, né? Mas a simplicidade não é tão simples. Vamos fazer. Na verdade tem, mas eu não vou falar ainda. XU, não que seja mais simples, só é outra forma, né? XU vai ser menos R cosseno U, cosseno V, depois vem menos R cosseno U, seno V, e lá no final menos R seno U, é isso? Deixa eu só tirar um pouquinho de espaço aqui para conseguir ver tudo. Descer aqui. Pronto. E ficou esquisito. E pronto, agora sim. XUV. O V, isso, menos R seno V, 0, XVV, menos A mais R cosseno U, cosseno V, menos A mais R cosseno U, seno V e 0. Pronto, aí dá para calcular Ezinho. Quem é Ezinho? R cosseno quadrado U, cosseno quadrado V, mais R cosseno quadrado U, seno quadrado V, mais R seno quadrado U. Dá R, né? Efinho. Tem que ser 0, vai. Vamos lá, 0. É 0, né? IGzinho. Assim, nem sempre dá 0, né? Mas superfície de revolução sempre é 0. Eu tô tirando vantagem do que eu sei, tá? Mas a conta vai dar 0, né? 0. Isso aqui vai ser negativo desse e o último se anula, é 0. O G vai ficar quanto? Vamos lá. A mais R cosseno U. Isso multiplica cosseno quadrado de V cosseno U. Aqui vai ficar seno quadrado de V cosseno U. Então fica aqui cosseno U. É isso, Marcelo? Pronto. Então agora a gente consegue calcular tudo, né? Quadratura de Gauss. IG menos F quadrado minúsculo e G menos F quadrado maiúsculo. Em cima fica R A mais R cosseno U vezes cosseno U, né? Embaixo
tinha calculado r quadrado a mais r cosseno ao quadrado. Pronto, até que não foi tão... a conta não ficou tão difícil, o resultado final, né? Não ficou tão complicado. Cosseno U, quem vai determinar o sinal vai ser quem no final das contas? A gente precisa calcular o sinal, a gente precisa calcular... É o U que vai dizer quando que K se anula ou não, né? O H, como fica H? Lembra que a gente precisa de H, né? Na verdade, porque cosseno pode se anular, né? Você tem que saber se tem planares ou se tem parabólicos. Vamos lá, Ezinho de Ezão menos Fzinho, Fzão duas vezes, mais Ezão de Ezinho sobre G menos F quadrado. Os F são zeros, R, o Gzão é A mais R cosseno U ao quadrado, o Ezão é R quadrado, o Gzinho é A mais R cosseno U dividido por duas vezes R quadrado, aqui tem um 2, né? R quadrado A quadrado mais o R cosseno U ao quadrado. Bom, o que eu posso cortar? Posso cortar R e A mais R cosseno U, né? Então fica A mais R cosseno U mais R cosseno U sobre 2 R A mais R cosseno U, certo? Assim. Obrigado, João. E aí, né? A mais R cosseno U. Pronto. Fica então o que? A mais 2 vezes R cosseno U sobre 2 vezes R mais vezes A mais R cosseno U. Muito bem. Muito bem. Pronto. Pronto. Então, quando que K é positiva? Quando o cosseno é positivo, né? Cosseno positivo onde? Onde que eu tô fazendo variar θ, o ângulo U. O U tá entre 0 e 2π, né? Então o cosseno é positivo se U tá entre 0 entre 0. O 0 está incluído. Peraí. Tem que pensar direito porque. Peraí, deixa eu só pensar um pouquinho. Bom, na verdade posso pensar em que intervalo. Na verdade eu estou pensando em R. Na verdade eu estou pensando no intervalo maior. U e V estão em R2. Então U está em R, né? Pronto. E todas as voltas possíveis, né? Entre menos π sobre 2, mas você vai... Na verdade você tem esse intervalo repetido, você vai somar quanto?
É assim? Esse K não serve, né? A gente tem que usar um outro M. Aqui estou simbolizando esse intervalo com todas as relações possíveis, tá? Esse mais aí, tá bom? Tá certo? Quando que K é negativo? Quando o cosseno é negativo. Cosseno negativo em que intervalo? Você pode pegar de π sobre 2 para frente. Pronto. E você soma, você faz a traslação por múltiplo de 2π, né? Aí você tem então os elípticos, os hiperbólicos, quando que K é zero? K é zero quando o cosseno é zero, e isso acontece por aqui u igual a π sobre 2 mais Kπ. Então são todas as relações de comprimento π, né? Pronto, mas será que esses pontos são como? Planares ou são parabólicos? Aí você tem que ver o que acontece com a curvatura, né? A curvatura média. Nesse caso o H fica como? Nesse caso, quando K é zero, o H fica a 2AR, né? 1 sobre 2R, que é positivo, né? Então você tem elípticos, hiperbólicos e parabólicos, né? Tá bom? Onde que ficam esses caras no gráfico? Onde que fica o 1? Quando que U é π sobre 2, por exemplo? Tem que pensar no círculo inicial, né? No círculo de... π sobre 2 seria aqui, né, Marcelo? E aqui embaixo u igual a menos π sobre 2. Ou múltiplo, né? Mais Kπ. Outras relações, né? Então seria isso que está falando Marcelo. O círculo que fica mais no norte vai estar os parabólicos, né? Fica mais ao norte e o que fica mais ao sul. Lá embaixo, né? Esse desenho tá bem feinho, mas tudo bem. Lá embaixo, vamos botar aqui assim, ó. Pronto. Onde ficam os elípticos? No meio ou dentro? Então você vai estar aqui, né? Entre menos 2π, 2π aqui, né? Os elípticos ficam do lado de fora, certo? São todos aqui do lado de fora. Ou do lado de dentro. Isso. Os elípticos são todos do lado de fora. E os hiperbólicos ficam todos do lado de dentro. Hiperbólicos, tá bom? Esse exemplo é muito legal. Gosto muito dele. Qual parte? Roxa? A rosa? Aqui tá certo? Esses são os U correspondentes ao intervalo. Ao intervalo entre menos 2π e π. Aí você vai girar em torno desse eixo aqui, né?
Não, você vai girar em torno desse eixo, né? Então vai ser assim. Fica pelo lado de fora. Beleza? Então esses ficam do lado de fora e os azuis ficam do lado de dentro. Ao girar. Bom, qual a propriedade geométrica que está acontecendo? O que acontece com o plano tangente dos pontos roxos? Se você considera um ponto roxo, o plano tangente, ele fica, a superfície fica do mesmo lado do plano tangente. Vocês conseguem ver isso? Peguei um ponto roxo e peguei o plano tangente. Não tem pontos da superfície dos dois lados do plano tangente. Tem ponto só do lado de cá, tá certo? Se você está dentro, o que acontece no plano tangente? Se você está dentro, o plano tangente, ele vai intersectar a superfície, né? E nos pontos vermelhos, verdes, o que acontece com o plano tangente? Os pontos verdes, o plano tangente contém. Os círculos, o círculo maior e o círculo menor são contidos. São curvas planas, né? O círculo que fica mais ao norte e o círculo que fica mais ao sul são curvas planas contidas no plano tangente. Tá? Então, essa configuração, ela vai permanecer. Isso é uma coisa que acontece em qualquer superfície localmente, tá? E isso que diz a próxima proposição. A proposição diz o seguinte. Bom, o que ela fala é, bom, se você pegar uma superfície parametrizada, a curvatura gaussiana, ou seja, o tipo de ponto, permite dizer, próximo desse ponto, as posições relativas desses pontos próximos em relação ao plano tangente, né? Então você vai ter essas três configurações. Em pontos elípticos, todos os pontos próximos ao ponto elíptico estão do mesmo lado do plano tangente, daquele ponto fixado. Em um ponto hiperbólico, você tem pontos dos dois lados, tá? E um ponto planar ou um ponto parabólico não dá para falar nada, tá? Certo. Então, isso que ela fala, ó, se que elíptico então pontos próximos aqui estão do mesmo lado da, como se fala isso, do mesmo lado, no mesmo semiplano determinado pelo plano tangente, no mesmo semiespaço, no mesmo semiespaço determinado por TQX, né? O que acontece aqui nos roxos, né? O ponto elíptico, o plano tangente, você tem dois subespaços, né?
um que está do lado de lá e um que está do lado de cá. Esses pontos próximos ao ponto elíptico, eles estão todos do mesmo lado do plano, então eles estão no mesmo semi-espaço. Quando que é hiperbólico, então você tem pontos dos dois lados. Como se escreve isso? Qualquer que seja, assim, qualquer que seja a proximidade que eu quero do ponto fixado, eu sempre vou encontrar um ponto de um lado do plano tangente e um do outro lado. Então, para toda a vizinhança de que sempre tem pontos dos dois lados, nos dois semi-espaços, pontos da superfície nos dois semi-espaços determinados pelo plano tangente. Semi-espaços determinados por TQX. É mais ou menos claro isso? Isso ficou, acho que não ficou claro com o azul, ficou claro? Quando você bota o plano tangente por dentro, os planos tangentes dos pontos que estão do lado de dentro. Considere o espaço tangente. Mas o desenho não está muito bom, né? Isso, isso, então pode pensar mais ou menos assim. Aqui são os que estão por dentro, né? O plano tangente, ele vai cortar, vai ter ponto dos dois lados. É um pouquinho difícil de ver, né? Peraí, repete por favor, Gabriel, que eu não te ouvi direito. Fala um pouquinho mais alto. Não, a gente vai ver com a prova da proposição, né? A prova da proposição é bem geométrica, né? Isso é uma proposição, tá? Então o que vai acontecer é isso. Que eu escrevi aí mais ou menos, vai ser assim. Quando você está num ponto elíptico, então o desenho tem que ser assim, tá? Perto do ponto que é elíptico, plano tangente. Então a superfície tem que ficar assim, um pedacinho dela, tá? Quando o ponto hiperbólico, ela tem que ficar como fica a cela. Pense na cela, que tem caras de um lado e caras do lado de baixo também, tá? Tem pedaço da superfície por fora e por dentro, qualquer que seja a vizinhança do ponto que eu pegue, tá? Eu posso diminuir a vizinhança você vai ter o mesmo comportamento. E a forma de provar isso é só calcular uma certa função cujo polinômio de Taylor de grau 2 não é mais do que a expressão da segunda forma fundamental. Mas isso a gente não vai ter tempo de fazer agora, mas seria, bom, a gente faz na próxima aula, né? O que falta então é fazer isso, entender essa proposição. A prova é bem simples, a gente faz na próxima aula. E entender outro tipo de ponto que é importante, que é chamado ponto umbílico.
né? Ponto umbilical. Tem umas curvas que a gente precisa estudar também, que são as curvas, linhas de curvatura, linhas assintóticas geodésicas, né? Então a gente ainda vai, na sexta, né, vai estudar mais um pouco dessa sessão 7 e vai começar a sessão 8, tá? Aí na próxima semana a gente tem quantas aulas? 3. 3. A gente consegue nessas 3 terminar. Pelo menos na quarta a gente consegue terminar o conteúdo na quarta e deixar para sexta para dúvidas, e aí a prova é na seguinte segunda, né? É isso? Dia 7, né? Bom, é na última semana. A gente está pensando no dia 7, mas a gente pode ver depois, tá bom? É isso, gente. Então, estudem essas sessões, tem bastante exercício interessante, tente fazer aí pra gente fechar essa disciplina aí, entendendo tentando entender, né, a maioria dos assuntos, tá bom? Nos encontramos de novo na sexta. Quem quiser alguém ficar para tirar dúvidas pode ficar, tá bom? Eu vou parar a gravação porque tá gravando.